Saiu uma notícia bombástica no Wall Street Journal, tá? O Trump estaria procurando ou planejando uma mudança de regime em Cuba até o final do ano, tá? Segundo diz o jornal, o Trump teria oferecido negociação para a mudança de regime por lá, mas não consta que o pessoal de Cuba tenha aceitado, ou pelo menos eles dizem que não aceitaram no primeiro momento, né? Isso faz sentido, se o regime fala que aceita a mudança de regime, ele cai imediatamente. Então, ele não pode dizer que aceita a mudança de regime, ele tem que negociar até o ponto final em que vai acontecer a mudança de regime. Vamos ver como é que isso vai acontecer, né? Existe essa possibilidade? Eu diria para vocês que existe, tá? Porque o fato é que a economia de Cuba já está totalmente destroçada há algum tempo. E os Estados Unidos querem evitar exatamente uma tragédia similar à que aconteceu com o colapso da União Soviética em 91, né? O colapso da União Soviética levou vários anos de fome na Rússia e coisa e tal. Foi um processo muito complicado você salvar os russos e os ucranianos também, o pessoal que fazia parte da União Soviética depois do colapso econômico, né? Sempre muito doloroso isso. Por mais que seja uma libertação das pessoas, as pessoas não estão acostumadas ao livre mercado, não estão acostumadas a comprar e vender coisas, né? Então leva um tempo até a sociedade se reeducar. Então, essa proposta me parece muito boa, sem dúvida alguma. O regime de Cuba já deu o que tinha que dar. Nunca foi um bom regime, sempre foi uma ditadura, mas agora já ficou um negócio totalmente anacrônico, né? A questão é, isso vai funcionar? Eu diria que tem chance, tá? Imagina, por exemplo, por hipótese, a gente tá com a visão de que o Trump meio que abandonou o pessoal lá no Irã, né? Se for isso, não tenho o que dizer, mas vamos supor que realmente o Trump consiga fazer um ataque lá no Irã, ele está dizendo que vai fazer isso, que ainda vai ajudar o pessoal do Irã ainda, né? Vamos supor que ele consiga fazer isso e realmente tirar o pessoal os ayatolás lá do Irã. Eu diria que o caminho para tirar Cuba, os comunistas de Cuba, está aberto. Vamos entender esses assuntos aqui. Eu sou Peter Turgunia, esse é o Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Minha Sogra Virou Minha Chefe, GTTR e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Gazeta do Povo está dando a notícia aqui em português. Estados Unidos buscam uma mudança de regime em Cuba até o final do ano, segundo o jornal, e o jornal que eles se referem é justamente o Wall Street Journal, que fala aqui ó, que os Estados Unidos estão ativamente buscando mudar o regime em Cuba até o final do ano, segundo eles estão dizendo, tá? A administração Trump está buscando pessoas dentro do regime cubano que poderiam fazer um acordo. Isso daqui lembra muito a estratégia que eles usaram na Venezuela, né? Você sabe, tem gente que acha, e eu não descarto essa possibilidade, que o ataque ao Maduro foi previamente combinado com a Delcy Rodrigues, tá? Que ela já estava sabendo que ia ser o ataque, que ela seria presidente, que iam tirar o Maduro e coisa e tal, já fez um acordo antes para isso daí, né? Da mesma forma que acontece na Venezuela, o Trump sabe que ele não pode simplesmente tirar o regime do Maduro e botar um presidente qualquer que ele queira lá, eleger alguém e botar alguém dele totalmente democrático ali. Não vai funcionar. O regime está há 60 anos tomando conta de Cuba, né? Já tem todo o aparelho estatal cubano já está tomado pelos comunistas. Ninguém ali quer largar o osso, né? Então, uma pessoa que fosse colocada de fora simplesmente seria rejeitada pelo sistema, igual o sistema tentou rejeitar o Bolsonaro aqui no Brasil, mas não conseguiu, porque o Bolsonaro vai voltar, a gente sabe disso, né? Aí estão falando isso, eles estão querendo alguém dentro do regime que tope fazer a parada de tirar os cabeças do regime, tirar os castristas ali. O problema é que no caso de Cuba a coisa é muito mais ampla, né? Todo o regime já é feito no modelo soviético, né? Encorajado pelo sucesso ao tirar o Nicolás Maduro da Venezuela, a administração Trump está procurando pessoas de dentro do governo cubano que podem ajudar a fazer um acordo e colocar o regime comunista, tirar o regime comunista até o final do ano. Pessoas, fontes, né, disseram isso para o jornal, né? A administração Trump verifica que a economia cubana está próxima de um colapso, isso é verdade, já está há alguns anos assim. Eu já falei para vocês, a minha expectativa é que até 2030 eles caiam,
porque é o prazo de validade do comunismo, aparentemente, e oficiais não têm ainda um plano concreto para terminar o governo comunista, mas eles têm visto a captura do Maduro e as concessões dos aliados como um projeto do que pode ser ali em Cuba também, né? E o Trump fala aqui, ó, eu sugiro fortemente fazer um acordo antes que seja tarde demais. Não haverá mais petróleo nem mais dinheiro chegando em Cuba, né? E em encontros com exilados cubanos, você sabe, lá na região de Miami tem muito exilado cubano, muito cubano mesmo, né? Os oficiais têm focado em identificar alguém dentro do governo corrente que possa entender o que está acontecendo e queira fazer um acordo com os Estados Unidos. E não deve ser muito difícil não, tá? Porque o que acontece nesse caso, né? Eles sabem que economicamente Cuba não vai durar mais muito tempo, né? Realmente, sem a ajuda da Venezuela, não tem jeito. O México falou que vai ajudar a Cuba, vai mandar mais petróleo para Cuba. O Trump já falou que o México não vai poder fazer isso. Então, assim, e realmente como é que vai fazer esse negócio, né? Aqui, ó, o ministro do Interior da Rússia visitou Cuba no meio das tensões com os Estados Unidos. É lógico que a Rússia vai tentar agradar a Cuba, né? Cuba, em tese, é um parceiro russo, inclusive um parceiro importante no sentido de mandar corpos, né, para morrerem lá na guerra da Ucrânia, e falou que visitou, fez uma visita, mas não prometeu muita coisa, não, porque a verdade é que a Rússia não pode. A Rússia está muito quebrada por conta da guerra, então não tem como ajudar a Cuba em nada no final das contas. Agora, a China aprovou uma ajuda emergencial a Cuba de 800 milhões e doar 600 mil toneladas de arroz, né? Esses recursos, ok, muito bacana, a China está aprovando e coisa e tal, diz que vai ajudar a Cuba, mas isso daqui é pouca coisa e vai fazer pouca diferença. Principalmente porque a China também não consegue fazer muita coisa, a China está muito longe de Cuba para isso. Quem conseguia ajudar Cuba era a Venezuela. O meu medo grande nessa história é o idiota do Lula se meter nessa coisa aqui, botar a gente no meio dessa confusão, porque vocês sabem, o Lula ama essa ditadura lá da ilha de Cuba, né? O Lula ama o pessoal de lá, né? Aqui, ó, a ajuda inclui recursos financeiros e alimentos em meio à crise energética agravada pela invasão dos Estados Unidos à Venezuela, né? O Trump proibiu o petróleo da Venezuela para Cuba. Em meio à crescente hostilidade de Washington contra Cuba, o presidente da República Popular da China, o Xi Jinping, autorizou o envio de ajuda emergencial à ilha caribenha. Olha só, vocês estão precisando de 80 milhões? Assim, é muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você, é dinheiro para caramba para qualquer pessoa. Mas para um país como Cuba, que é um país grande, cara, Cuba é uma ilha grande ali, cabe gente pra caramba naquele país. 80 milhões não é nada, gente. Isso aqui é nada. Não resolve problema nenhum neles, né? E a doação também de 60 mil toneladas de arroz, o que, mais uma vez, isso daqui também não é nada em termos finais. Então, ou seja, e mais do que isso, ainda com isso tudo aqui, há o risco de não conseguir entregar essas coisas, porque o Trump continua com toda a armada dele ali no Caribe, né? O que vai acontecer, se ele vai desbandar o pessoal todo ali, a gente não sabe ainda, né? Então aqui, o primeiro lote de 4.800 toneladas de arroz já chegou à ilha. A expectativa é que o restante seja entregue nos primeiros meses do ano. E realmente é uma situação muito complicada para Cuba ali. Sem a ajuda da Venezuela, não tem muito que eles possam fazer se mantendo muito no mesmo lugar, né? E além disso, a gente tem bons sinais também no campo diplomático. Olha só essa notícia aqui. O Parlamento Europeu aprovou uma emenda para suspender o acordo de diálogo político e cooperação com Cuba. A Europa mantinha um acordo de diálogo político com Cuba, só que eles consideram inaceitável que o regime comunista continue recebendo ajuda, um tratamento privilegiado, enquanto se torna um aliado de Moscou e Minsk e manda mercenários para a guerra da Ucrânia, né? Cuba está evidentemente do lado errado, todo mundo sabe disso, já há bastante tempo, tal como o pinguço corrupto aqui do Brasil, e a Europa meio que encheu o saco dessa história. Isso é uma coisa que eu falo para vocês que é um dos grandes erros de cálculo do pessoal aqui no Brasil, o posicionamento brasileiro, tanto do Bolsonaro quanto do Lula em relação à guerra da Ucrânia. O Bolsonaro menos pior, porque o Bolsonaro pelo menos não ficou lambendo o saco do Putin depois que começou a guerra. Ele lambeu antes de começar a guerra, é verdade, mas depois que começou a guerra ele parou de lamber o saco do Putin. O Lula não, o Lula continua lambendo o saco do Putin o tempo todo, né? E Cuba também, Cuba depende de Moscou, né? Então a Europa também está ficando contra essa história, o que vai dificultar ainda mais Cuba continuar como um país viável daqui para frente. Infelizmente, se alguém do governo não fizer um acordo com os Estados Unidos, o que vai acontecer vai ser um colapso muito grande em Cuba. Quem vai sofrer mais vai ser a própria população cubana, né?
Maria Corina Machado afirmou numa declaração que a Venezuela será livre e uma vez que nós libertarmos a Venezuela, nós vamos continuar trabalhando para libertar Cuba também e libertar Nicarágua. Acho lindo, né? O Brasil a gente consegue libertar nós aqui mesmo, mas a Cuba e Nicarágua realmente vai precisar de ajuda para libertar isso do comunismo, né? E, por final, olha só, cubanos de alguns lugares já começaram a protestar nas ruas devido aos apagões e à fome pedindo liberdade. Veja, é o que eu falo para vocês, se o Trump resolver o problema do Irã, meu amigo, os caras de Cuba não vão conseguir segurar a população cubana. Eles sabendo que o Trump está querendo intervir em Cuba, sabendo que conseguiu resolver na Venezuela, conseguiu resolver no Irã. Meu amigo, eles fazem protestos e no instante Cuba cai, o governo cubano cai. Acho uma coisa excelente isso. Agora vai depender do sucesso do Trump no caso do Irã. No caso da Venezuela, não tenho o que dizer, tá? Foi um sucesso enorme. O Trump conseguiu o que ele queria, tirou o Maduro de lá e está trabalhando para voltar a democracia para a Venezuela. Vamos ver se vai ter sucesso nessa segunda fase. Agora, se conseguir resolver a questão do Irã também, meu amigo, sai de baixo. Vai ter muito protesto em Cuba contra a ditadura dos Castro, lá o Dias-Canel e essa cambada de ditador que tem por lá. Vamos torcer para ver o que acontece, né? O Trump ele tem algumas coisas ele faz muito bem, outras coisas ele faz uma merda danada. Nesse caso da Venezuela e de Cuba, eu acho que ele está certo. Eu acho que ele tem que realmente fazer isso, né? Então esse ponto foi um ponto positivo. O Irã também é a mesma coisa, né? Por outro lado, fica ele lambendo o saco do Putin lá o tempo todo. É impressionante, cara. Como é que pode isso? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.